pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Azarete, resumo do episódio 41. Orhun e Ira saíam da delegacia ao passo que ele só lembrava das palavras do psicopata. O louco, na ocasião, dizia que impediram que Nehan tivesse paz e que Orhun o impediu de se vingar de uma das pessoas que a mataram e que primeiramente havia matado a enfermeira e que Ira seria a seguinte, mas que seguiria sem terminar. Rolou um insight do homem falando diante dele que sua vingança permanecia inacabada antes de cair morto no cemitério. Naquele momento, seu funcionário do mês chegou com notícias fresquinhas, mas Orhun estava preocupado com sua Nurcha, pois a notícia boa foi que ela estava bem, porém a ruim era sobre a Anê Serpente ter descoberto tudo sobre o sequestro e que ele havia sido interrogado, mas que não tinha dito nada, e Orhun ficou preocupado. Nurcha acordou com a Anê Serpente ao seu lado, enquanto na verdade ela esperava seu príncipe encantado para acordá-la com um beijo doce, pois e aquela historinha, da expectativa e realidade, tadinha. A Anê queria saber se a filhinha estava bem e Nurcha disse que sim, mas perguntou pelo irmão Orhun Bey Gato. A Anê pediu que ela não pensasse naquilo e dormisse um pouco mais e que avisaria quando ele chegasse. Nurcha quis saber através da Anê o porquê de ter sido sequestrada pelo Haluk, mais conhecido como Chuck, e sua Anê Serpente disse que iria averiguar e que descobririam tudo, achando melhor não tocar naquele assunto, e pediu que a filha descansasse. Ao levantar-se para sair, foi segurada pela mão. Nurcha queria a companhia da mãe por mais tempo. Fria, como de costume, disse para a filha que ela estava em um lugar seguro, ou seja, em casa, pedindo em seguida que a filha não se preocupasse, mesmo sob o olhar frustrado da menina. Tão logo saiu do quarto de Nurcha, o concierge já esperava a Serpente, que desabafou sobre não ter conseguido contato com Orhun. Ela estava indignada pela omissão dele em não contar o que havia acontecido com Nurcha, afinal, era uma situação muito importante. Ela aproveitou o ensejo para perguntar se ele tinha alguma informação sobre Haluk, porém o mesmo não soube dizer, e a Serpente disse que o filho não iria se safar daquilo e que tornaria insuportável a vida de quem tentasse prejudicar a filha dela, bem como a de sua família. A mulher, sem freio, disse que cortaria o braço de quem tocasse na filha dela, mesmo com a ponta do dedo. Eita! Ela disse que havia alguma coisa sobre aquilo, mencionando o envenenamento que Ira sofreu e o sequestro da filha. O concierge quis saber se ela imaginava ser a mesma pessoa que havia feito tudo aquilo, e a Serpente disse que apenas suspeitava, pedindo em seguida que o homem investigasse aquilo, pois ela queria saber se a suspeita dela estava correta ou não. E ao descerem a escada, a Serpente pediu seu remedinho para controlar o veneno que corria em suas veias. As hóspedes serpentes desnecessárias se aproximaram, dizendo que queriam saber como Nurcha estava. A Anê Serpente 2 disse que Eda levantaria o ânimo de Nurcha. É isso mesmo, produção. Porém, a Anê Rainha disse que a filha estava descansando e que elas poderiam vê-la, porém, mais tarde, deixando-as com um sorriso amarelo. A Anê de Eda teceu elogios a Nurcha, porém concordou com a Fifi. Assim que a mulher saiu, a Anê 2 debochou dizendo que seria como a Fifi quisesse. Na verdade, elas não queriam vê-la mesmo, gente? Ela ainda disse que era para a Fifi continuar dando ordens por enquanto e que certamente a vez delas chegaria, e viajando completamente, disse que tão logo Eda casasse com Orhun, não seriam mais um refúgio, e sim as senhoras daquela casa. Muito ranço nos aguarda. Eda, viajando na maionese, estava com o pensamento em Orhun, dizendo que o esperaria na parte externa. A Anê Serpente foi atrás para confabular
sobre os últimos acontecimentos. Orhun e Ira foram enquadrados na entrada da mansão. A Fifi desnecessária estava furiosa, querendo explicações sobre os paranauês que ocorreram. Orhun se saiu bem. Quando quer ser blasé, ele tira de letra. Eita! Quando subiram, Orhun orientou Ira a ter cuidado com o que ela fosse dizer perto da Anê e de Nurchá, e que não era para ela tagarelar. Gente, a menina tem boca e não fala, né? É desnecessário pedir isso para ela, não acha? Orhun falava todo calminho com Ira, completamente diferente na maneira de portar-se diante dela. Após perguntar se ela estava pronta, entraram no quarto da menina. Ela ficou muito feliz com a presença do irmão, que perguntava sobre o estado emocional dela e tals. Ele perguntou sobre o que o médico disse e Nurchá respondeu que ele havia orientado o repouso e que ela estava bem, porém confusa sobre o que aconteceu, o motivo do louco ter feito aquilo, sobre o que ele queria dela. Ela lembrou das conversas sobre a irmã e as recordações, enfim, sem saber o porquê dele ter feito aquilo. Orhun abraçou a irmã e logo depois falou sobre os problemas psicológicos e que não conseguiram enxergar, mas ao acariciar o rosto de Nurchá, disse que havia acabado e que ele não poderia machucá-la novamente, pedindo que a irmã não ficasse com medo. Nurchá disse que sabia que havia preocupado eles também e estendeu o braço para Ira. Naquele momento, Orhun fez um sinal para que ela retribuísse, afinal, antes ele não queria que ela se aproximasse da irmã. Ira conversou com Nurchá, dizendo que apenas ela importava. Orhun presenciava o carinho que ambas tinham uma pela outra. Ira agradeceu a Deus pela volta da Nurchá e por estar perto da família. Ele lembrou das palavras que Ira redigiu enquanto presenciava o carinho das duas. Na carta, Ira dizia que sabia que era inútil, mas que sentia muito pelo que tinha feito a ele e à família, pedindo que ele se certificasse de uma coisa, que não queria que aquilo acontecesse e que não permitiria que nada acontecesse com Nurchá. Logo em seguida, Ira disse que faria o que Nurchá quisesse, porém ela respondeu que a presença de Ira era suficiente. Ô, cena linda! Como Orhun ainda está confuso, pediu que deixassem Nurchá descansar. Quando saíram do quarto, Ira, que estava ansiosa, perguntou se tinha um pedido para ela e que ele poderia querer trocar de roupa, pedindo que ela a deixasse preparar tudo. Porém, Orhun a puxou pelo braço, pedindo que ela o acompanhasse. Porém, o olhar que ele lançou sobre ela era completamente diferente. A mosca de padaria subia a escada e flagrou a pegada de Orhun, que rapidamente segurou firme na mão da esposa, pois apenas para não deixar dúvidas sobre não querer a cobrinha nem em seus pesadelos. Foi impossível não notar a inveja no olhar da serpente. Orhun falou sobre a mudança delas para a mansão, desejando boas-vindas. Sabe de nada. Logo em seguida, a cobrinha foi deixada no vácuo. Ao descer as escadas, Orhun voltou a segurar o braço de Ira com força em direção ao escritório e a serpente foi atrás para bisbilhotar. Orhun, um pouco bravo, perguntou o que Ira estava fazendo e que, mesmo avisando repetidamente, ela continuava agindo como uma dissidente. Naquele momento, Eda sorriu canto de boca. Eda não pôde continuar bisbilhotando por conta das funcionárias que se aproximaram. Na verdade, ele brigou com Ira porque ele iria encontrar Haluk e fazer as coisas do jeito dele, mas que ela tinha feito uma coisa maior. Medo de perder o amor que está brotando, não é verdade, ou ruim? Ele ia falar sobre ela ter se colocado em perigo, mas hesitou após pensar e disse que ela colocou a vida de Nurchá em perigo. Coisa nenhuma. Tudo bem, também é irmã dele, mas foi por ela também, com certeza. Argumento fraco demais da conta, hein, ou ruim? Disse que Ira fez coisas estúpidas exigindo respostas. Ira respondeu que não queria arriscar a vida de Nurchá e, temerosa sobre acontecer algo com a irmã mais nova depois de Han, sentindo-se culpada. Porém, exaltado, Orhun disse que já tinha tudo pronto, pedindo que ela não repetisse aquilo. Disse que ela não respiraria sem que ele soubesse,
perguntando se ela havia entendido, cheio de medo de perder sua Xena. Em seguida, ele perguntou o que ela sabia a respeito da enfermeira que trabalhava com Niham, e Ira disse que ela era uma das moradoras e que aquilo era tudo que ela sabia. Mas Orhun quis saber se ela era próxima de César, e com a cabeça Ira disse que não. Em seguida, Ira foi dispensada ao passo que Orhun ficou pensativo. Tão logo saiu, Ira em pensamento perguntou sobre o interesse dele em saber da enfermeira. De repente, pois é. Kenan foi recebido com festa no bairro. A irmã quase faleceu com crise de asma após a prisão do irmão, mas foi apenas uma armadilha que ele fez com a polícia para desmascarar o mafioso. Eita, homem esperto e bonito. Oh, meu Deus do céu! Orhun estava pensativo em seu escritório quando Ira entrou com seu café romano. Nervosa, esbarrou deixando uma gota saltar da xícara, dizendo que faria outro. Porém, Orhun pacificamente disse que não era necessário. Naquele momento, o pensamento dele estava muito longe. Ira percebeu algo estranho, insistindo em levar outro, mas pacificamente ele rejeitou. Quando Ira estava saindo, Orhun disse que tinha algumas coisas para falar com ela. Ele quis saber se ela tinha certeza de que não havia perdido nada da enfermeira. Ira repetiu o que havia dito anteriormente, mas ele, não satisfeito, continuou perguntando. Ele quis saber se alguma vez Ira a viu com César e se havia alguma comunicação entre eles. Mas Ira disse que realmente não sabia, e pelo que pôde ver, ela era uma mulher dura e reservada, e que na maioria do tempo ela era difícil. E naquele momento Orhun ficou curioso, querendo saber quão difícil. Ira disse que alguns escravos de César tinham filhos pequenos e que frequentemente adoeciam por falta de cuidados e por não se alimentarem adequadamente. Ira disse que costumava levá-los para Niham de vez em quando e que ela curou todos eles, mas percebeu que a enfermeira sempre ficava brava porque ela levava uma paciente e dava trabalho extra para ela. Orhun ficou muito pensativo, ao passo que Ira queria saber o motivo das perguntas que fazia sobre a enfermeira. Porém, Orhun pediu que Ira saísse do escritório, mas em seguida pediu que ela parasse e, na sequência, tirou o colar do bolso, presente de Niham, dizendo que havia encontrado na noite que a sequestraram. Ira ficou surpresa e feliz, agradecendo em seguida. No quarto, Ira, ao colocar o colar, pensou nas perguntas de Orhun sobre a enfermeira. Em seguida, após pensar muito, Ira falou consigo mesma sobre ter esquecido e correu para o escritório do esposo. Ao entrar, ela disse que havia lembrado de algo, emendando que não sabia se era importante, mas que soube que o pai da enfermeira trabalhava para César, mas que não tinha certeza, e finalizou dizendo que era tudo que ela sabia e que imaginava não ser uma informação útil a julgar pela expressão de Orhun. Ele ficou pensativo e, na sequência, a Serpente entrou com tudo. Orhun fez sinal para Ira sair, mas a Fifi não permitiu. Em seguida, disse olhando para Ira que o homem que a envenenou foi Haluk e que ela estava envolvida naquilo, exigindo que Orhun contasse tudo, inclusive o porquê dele ter envenenado Ira e sobre o sequestro de Nurshah. Ela queria saber exatamente tudo. Orhun disse que Halu estava obsessivamente apaixonado por Niham e que após a morte dela ele ficou mal psicologicamente e que inclusive matou a enfermeira que trabalhou com Niham na África, salientando que ele confessou antes de morrer. Orhun, em tom de reprovação, disse que deram boas-vindas a um homem daquele na casa deles. Sem freio, disse que a família de Mihanli, que faz milhares de indagações de segurança até na hora de contratar uma empregada, dividiu a mesa da família com aquele homem sem saber quem ele era. Naquele momento, a Fifi ficou com cara de quem havia engasgado, ouvindo calada. Ele prosseguiu dizendo que coisas muito piores poderiam ter acontecido e que eles eram gratos por terem passado apenas por aquilo. Como Ira tinha ordens expressas para não falar, cumpriu com o que foi acordado. A Serpente disse que não pôde fazer uma conexão entre o amor obsessivo do homem por Niham e o assassinato da enfermeira. Em seguida questionou
sobre a conexão e o porquê de uma pessoa machucar a família de alguém que ama e o porquê do sequestro de Nurchad e, não menos importante, citou o envenenamento de Ira. Ela quis saber por que ele faria aquilo e o clima ficou tenso terminando o episódio de hoje. Seguimores, obrigada pela visita, deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Um forte abraço, bye bye!